Hoje a gente vai estudar Efésios capítulo 5, versículos 22 ao 24, tá? Nós vamos falar sobre casamento, sobre homem e mulher, marido e mulher. O tema que eu coloquei aqui, o título dele é um título um pouco mais longo, mas eu coloquei o casamento, feminismo na igreja e os desafios para a família cheia do Espírito. Essa vai ser a primeira parte, né, do texto que nós vamos estudar. Vamos estudar durante 2 semanas este mesmo texto, para nós podermos explicá-lo corretamente, ok? Quero ler o texto lá em Efésios capítulo 5, versículos 22 ao 24. O texto lá fala assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Faremos em 2 semanas estes versículos 22, 23 e 24, para aprendermos alguns conceitos e vermos o quão importante é esta questão que a Bíblia nos coloca. E vamos precisar fazer em 2 semanas, porque as pessoas não têm compreendido corretamente esta questão. Eu trouxe algumas frases de alguns reformadores, de 2 no caso aqui. Eu peguei uma frase de João Calvino, que ele fala o seguinte: não há nada mais oposto ao espírito humano do que o desejo de se submeter aos outros. E do Henk Bullinger, que também fala o seguinte: um casamento desestruturado é aquele em que há disputas e lutas sobre quem está no controle, no qual nenhum dos cônjuges cumpre seu papel. Não há temor a Deus e não há um padrão estabelecido para se fazer as coisas. Desse modo, ambas as partes se tornam miseráveis na mente e no corpo e perdem os seus filhos. Eles falam da questão de um casamento desestruturado, de que ninguém cumpre o seu papel e da dificuldade do ser humano se submeter um ao outro. A sociedade ela tem uma certa dificuldade de submeter, como nós vimos aqui. Mas nós vemos também nas Escrituras esta necessidade de submissão, de sujeição às autoridades. Nós vemos inclusive aqui no capítulo 5 de Efésios, no versículo 21, nós vimos ali: de sujeitai-vos uns aos outros, o texto nos fala, sujeitando-vos uns aos outros em temor de Cristo. E nós vemos outros textos acerca da sujeição também. Hebreus capítulo 13, versículo 17, fala da seguinte maneira. Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 13, versículo 17. O texto lá diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não se aproveita a vós outros. Então ele está falando: sujeitem aos ministros da palavra de Deus, porque eles vão prestar contas a Deus do trabalho que eles estão fazendo. Há necessidade de se sujeitar aos líderes da igreja. Um pouquinho para frente, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 13 e 14, nos fala assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Ele fala: sujeitem-se a toda a autoridade, instituição humana. Existem autoridades neste mundo e elas existem para que você se submeta a elas. Obviamente que você não vai se submeter quando esta autoridade der alguma ordem que contraria a vontade de Deus. Mas, afora isso, nós devemos sim estar submissos, sujeitos a todas as autoridades. Na escola, uma professora, uma diretora, às leis de trânsito, a um policial, a um juiz, a um prefeito, um vereador, um deputado que aprovam leis, a um chefe no trabalho,
Então nós estamos sujeitos às instituições humanas. Então a necessidade de submissão, e a Escritura coloca dessa forma. Romanos capítulo 13 também vai falar isso, que toda autoridade foi instituída por Deus e que nós devemos obedecê-las. E como aqui nós estamos falando de homem e de mulher, e a Bíblia está falando de a mulher se sujeitar, de submeter ao marido, de ser submissa ao marido, nós vamos explicar um pouco sobre esta questão, porque nós chegamos numa época onde a mulher desafia a autoridade do homem, onde o homem não coloca-se como autoridade dentro do lar. Então nós vamos ver o que é autoridade, o que não é autoridade, o que é submissão, o que não é submissão, como o feminismo se infiltrou na igreja e como isso tem sido danoso, porque na sociedade ele já tem sido danoso e na igreja muito mais. Nós vemos nas Escrituras que homem e mulher são diferentes. Desde o princípio, nós lemos no livro de Gênesis, na criação, onde Deus cria o homem e depois cria a mulher como a sua auxiliadora idônea. Ele não cria dois homens ou duas mulheres, cria um homem e uma mulher, com funções diferentes, com características diferentes. A biologia é diferente. Nós não precisamos ser profundos conhecedores de biologia para sabermos que homens e mulheres são diferentes. Que se apenas pensarmos em questões bem simples, como a mulher ela tem hormônios que trazem muito mais facilidade para que o cabelo dela cresça e dificilmente ela se torna calva, porque os hormônios do homem fazem com que o cabelo dele envelheça, enfraqueça, digamos assim, com mais facilidade e ele fique calvo. Uma diferença biológica aí. A mulher tem muito mais facilidade de ter o cabelo comprido. Então é uma coisa tão pequenininha assim. Nós vemos que o ser humano é diferente. Homem e mulher são diferentes. Os órgãos sexuais são diferentes. A questão hormonal é diferente. A mulher tem filhos, o homem não tem. É ela quem gera, não é o homem que carrega na barriga o neném. É diferente, bem diferente. A compleição física, a estrutura física do homem e da mulher é diferente. Não adianta a gente falar que não é igual, se a mulher se exercitar ela fica igual. Não fica. Ela pode ficar ali daquele jeito, você fala, poxa, essa mulher é forte mesmo. Mas se você pegar uma mulher com o mesmo peso de um homem, treinar com o mesmo treinador e eles tiverem ali uma mesma estrutura, o homem vai ser mais forte. Se você pegar tempos e desempenhos nas Olimpíadas, você vai ver que coisas que sugerem força e velocidade, os homens são muito superiores às mulheres. E questões que são mais de jeito, de delicadeza, as mulheres são muito mais belas, têm um desempenho muito maior, muito melhor. As características emocionais de homens e mulheres são diferentes. Basicamente, normalmente, o homem tem uma estrutura emocional melhor do que a mulher. A mulher, ela não é que ela seja mais fraca, mas ela tem uma certa fragilidade, ela é mais sensível. E isso não é ser inferior, é uma característica diferente. A mulher tem uma sensibilidade maior, ela se choca com algumas coisas. Eu vejo pela minha família, na minha casa, o quanto a minha esposa ela fica chocada com algumas coisas, com algumas notícias que ela vê, que de repente eu me entristeço, mas para ela fica abalada com aquilo. Muitas vezes quando se refere a crianças, a tragédias com crianças, por exemplo, ela fica chocada, porque de repente ela fica pensando, poderia ser eu, e ela começa a pensar nas crianças, e ela fica abalada com aquilo. Então se tem alguma notícia assim, ela não quer nem ver. Ou mesmo um filme, ela fala, não, se o filme tiver alguma coisa que tenha tragédia com criança, eu não quero ver. É sensibilidade. O homem já tem aquela coisa, quero ver um negócio com explosão, com isso, com guerra, com tal. É diferente. É diferente. A questão emocional é diferente um do outro. Nós somos diferentes, Deus nos criou diferentes. E graças a Deus por isso. Nós vemos que os papéis são diferenciados desde o princípio. O homem e a mulher têm papéis diferenciados dentro do lar. Isso não quer dizer que um seja superior ao outro. O homem, desde o princípio, era aquele que saía pescar, caçar, para trazer o alimento para casa.
Era ele quem ia para a guerra. Por quê? Porque o homem é mais forte, porque o homem tem mais agilidade. Inclusive, se ele estivesse caçando e tivesse um animal lá saindo atrás dele, ele tinha mais agilidade e mais força para correr e subir numa árvore. Porque Deus fez assim. Ah, a mulher então é inferior porque ela não ia caçar. Não, esse era o papel do homem. A mulher não era inferior porque o homem ia para a guerra e colocava a sua vida em risco para proteger a sua família. A mulher não é inferior porque o homem, de repente, se alguém quisesse invadir a sua casa, ele ia lá e ia tentar defender a sua família, pegava uma espada e ia defender a sua família. Não há inferioridade ou superioridade nisso. É o papel do homem e o papel da mulher. Simples assim. Não é inferioridade, não é superioridade, mas é complementar. Ninguém está competindo com ninguém. Um está complementando o outro. Por outro lado, a mulher ficava em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa, educando os filhos, enquanto o marido não estava ali. Limpando a casa, fazendo comida, dando de mamar para a criança. Há algum problema nisso? Não! As mulheres perderam isso de vista, este valor tão grande, quão valioso é esta questão de uma mãe cuidar de uma criança, de uma mãe amamentar um filho, de uma mãe estar próxima do seu filho e ver o seu filho se desenvolvendo, engatinhando, andando. Eu conheço uma professora que ela falou, olha, tem pais que não gostam de ficar com seus filhos, mães que não gostam de ficar com seus filhos, porque elas deixam o seu filho no tempo integral na escola, e aí, quando chega o final de semana, a mãe quer ir ao cinema, a mãe quer ir ao shopping, elas me contratam para eu ficar com a criança sábado e domingo o dia todo, elas só vão para casa para dormir. Então as mães acham, eu quero ser uma mãe independente, descolada. E o filho acaba sendo um bonequinho. E ela não cumpre o seu papel de mãe, não cumpre o seu papel de mulher. Ela não está ali se diminuindo. Ela não está se inferiorizando porque ela cuida do seu filho. Poxa, é algo maravilhoso. É algo lindo. Ver o desenvolvimento dessa criança. É uma forma de glorificar a Deus, dizendo, olha, o Senhor nos deu esta criança e eu, como mãe, vou cuidar desta criança, naquilo que eu posso. Não estou falando aqui de casos de pessoas que não podem cuidar dos seus filhos, que deixam em casa ou que deixam na escola. Existe essa necessidade. Sou prova disso. Minha mãe precisava ir trabalhar. Nos deixava em casa. Eu não tinha mais meu pai presente em casa, ela nos deixava. Então ela tinha que trabalhar. Mas ela cumpriu o seu papel de mãe. Ela nos auxiliou, ela nos educou. Dentro daquilo que era possível. Na sociedade de Éfeso existiam grandes dificuldades com relação à submissão. Porque já naquela época existiam sacerdotisas, a deusa Artemis, que elas se colocavam ali como prostitutas cultuais, elas vendiam o seu corpo, davam o seu corpo como culto ali, entre aspas, a deusa Artemis. Na sociedade daquela época era estimulado que o homem visse a sua mulher apenas como um objeto da qual iria dar filhos a ele. Era estimulado que esse homem tivesse concubinas, que este homem tivesse relações com prostitutas. Por outro lado também, esta mulher, a ela era estimulado ter relação com escravos e escravas. Era estimulado que ela tivesse todo tipo de relacionamento fora do casamento. Então o apóstolo Paulo fala, opa, calma aí, não é nenhum nem o outro. A mulher, o homem desvaloriza a mulher, então a mulher pode se prostituir, a mulher pode ter relacionamento com escravo, com outra mulher e tal, com outro homem. Não, é errado. O papel da criação é de que a mulher tem que se sujeitar ao marido. Então existia essa dificuldade na igreja de Éfeso, e Paulo estava ali então para esclarecer qual era o papel do homem e da mulher.
O crente é quem Deus quer que ele seja. Nós somos quem Deus quer que nós sejamos, não aquilo que nós gostaríamos de ser de acordo com o nosso coração. Nós somos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Mulher, você é mulher. E se você é casado, você tem que se submeter ao seu marido, tem que estar sujeito a ele. Homem, você é homem e você deve ser um bom marido e o cabeça do lar. E isso ser feito de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com aquilo que você quer. Você deve ser obediente ao Senhor. Com relação àquilo que nós falamos sobre comparações entre homens e mulheres, eu trouxe uma matéria aqui, ela é um pouco longa, mas eu acho importante lê-la. O texto diz assim: o homem possui um número maior de glóbulos vermelhos no sangue, o que proporciona uma maior capacidade de transporte de oxigênio e, consequentemente, um desempenho aeróbico sempre superior ao da mulher. Além disso, o desempenho cardíaco do homem é também superior, atingindo débitos cardíacos máximos. Maior volume de sangue que o coração consegue bombear por minuto, maiores que o da mulher. Estas diferenças proporcionam ao homem uma vantagem fisiológica em qualquer solicitação de esportes de resistência. Além disso, a musculatura esquelética do homem tem um fator hormonal como uma diferença importante. A testosterona, o hormônio masculino, é um esteroide anabolizante natural e proporciona ao homem um desenvolvimento muscular sempre superior. Este efeito assegura ao homem uma vantagem de força, potência e velocidade, que se projeta em qualquer modalidade esportiva que depende destas variáveis. Em outras palavras, o homem é sempre mais forte e, consequentemente, mais veloz. É o que o texto está falando. É o que uma pessoa que entende sobre metabolismo humano está falando. Aí alguém pode falar: então você está querendo dizer que o homem é superior à mulher. Não, não tem nada a ver. Apenas são fatos. Biologicamente, o homem é mais forte, mais rápido e mais resistente que a mulher. Apenas isso. Mas vocês nunca sentiram a dor do parto, vocês nunca fizeram isso, aquilo. Não tem nada a ver. Apenas está falando que muscularmente o homem é mais forte, mais resistente, mais veloz. Apenas isso. Aí o texto vai falar o seguinte: a vantagem da mulher é na flexibilidade, que tende a ser maior do que no homem, proporcionando benefício na execução de alguns gestos esportivos, particularmente nas modalidades em que a coordenação motora e perfeição de movimentos prevalece, como na ginástica artística. Outra diferença entre homem e mulher é na gordura corporal, que anatomicamente é sempre maior na mulher. Esta diferença pode acarretar desvantagem em algumas modalidades, porém proporciona à mulher um benefício interessante em uma modalidade em especial. Considera-se que a maratona aquática em mar aberto é uma modalidade na qual a mulher poderia competir em igualdade e eventualmente até superar o homem, na medida em que seus índices estão evoluindo sensivelmente. O fator determinante é que a flutuabilidade, exatamente como consequência da maior quantidade de gordura corporal. A gordura a mais proporciona à mulher maior facilidade de flutuação, o que faz muita diferença em provas longas. Tanto que a mulher tem mais flexibilidade, ela tem maior capacidade de flutuar por causa da sua gordura corporal e tal. Então ela é superior ao homem. Não tem nada a ver. As características da mulher fazem com que ela tenha vantagem em algumas questões esportivas, como a gente estava citando aqui. Então essa questão da mulher querer ser superior ao homem, não tem porquê. Ou o homem se colocar sendo melhor que a mulher. Não é assim. Se um crente começa a querer fazer esta competição de o homem é melhor, a mulher é melhor, isso é estimulado nas escolas. Quem ganhou foi uma mulher. Viu só como nós somos mais inteligentes, como nós somos mais jeitosas. Então sempre quando uma mulher faz alguma coisa diferente, já perceberam isso na TV? Olha, esta profissão está sendo dominada pelas mulheres. E daí? Aquela mensagem que estão querendo passar: a mulher é tão boa quanto o homem. Olha, a mulher entrou nesse nicho de mercado. E daí? Que bom para ela. Isso quer dizer que ela é inteligente, que legal. Mas é essa questão querendo incutir na nossa mente: olha, a mulher é tão boa quanto o homem, viu? Nós competimos de igual para igual. Não é assim. Tem coisas que não dá para competir de igual para igual.
Porque não é uma competição. E se fosse uma competição, a mulher perderia feio em algumas modalidades. Vou dar um exemplo aqui. A recordista olímpica, o nome dela é Florence Griffith Joyner. Ela já faleceu. O recorde dela é de 1988, já tem quase 30 anos. Ela conquistou o recorde olímpico com o tempo de 10 segundos e 49. E eu peguei os índices da última Olimpíada agora. O tempo do último colocado na final, dos 100 metros rasos, foi de 10 segundos e 6. E eu fui acompanhar os índices. A recordista olímpica mulher, ela sequer chegaria à final. Talvez chegasse à semifinal, dependendo do chaveamento. Não quer dizer que a mulher é inferior. Quer dizer que ela é diferente, que ela tem uma compleição física diferente, que o corpo dela é diferente, que a velocidade dela é diferente. Então, por isso que a gente fala, olha aqui, olha, essa mulher é veloz e ela bate em muitos homens, porque a velocidade dela é muito maior do que a maioria dos homens. Ok, mas se pegar um homem com a mesma estrutura dela, com o mesmo treinador, com os mesmos isotônicos que ela vai usar, o homem vai ganhar naturalmente dela e com muita facilidade. Isso não quer dizer que ela é inferior. E não quer dizer que o homem é superior. Não tem nada a ver. No levantamento de peso, eu fui pegar do Rio 2014, levantamento de peso com com o mesmo peso deles. O homem até 69 quilos, a mulher até 69 quilos. O homem chega a erguer mais de 115 quilos a mais do que a mulher. O medalhista olímpico, o homem e a mulher. O homem ergueu 115 quilos a mais do que ela. O homem é naturalmente mais forte. Ele foi criado por Deus para ser mais forte. Então, mulheres, entendam isso, não achem que vocês são inferiores por causa disso. Homens, compreendam que vocês são mais fortes e não se sintam superiores, porque o papel de vocês é serem mais fortes, e um deles é para proteger a sua família, para cuidar da sua família, para prover a sua família. Esse é o papel do homem e da mulher. Eu trouxe algumas figuras aqui. Na ginástica artística, por exemplo, você pega, o homem faz ginástica artística. Ok. Mas a mulher, ela é extremamente são mais belos os movimentos. Tem até música nos movimentos delas. Você faz movimento com música, os movimentos são diferentes, são mais leves, são mais graciosos. O homem não tem nem música lá. O corpo dele se vê, por mais que ele seja flexível, se você for comparar com a mulher, ele é durão. Os movimentos que o homem faz têm muito mais a ver com força do que com flexibilidade, muitas vezes. E não há aquilo. Então a mulher é superior. Olha, nisso ela é superior. É característica. É graça da mulher. Deus fez para que a mulher fosse mais sensível, mais graciosa, mais jeitosa. Característica. São pessoas diferentes com papéis diferentes. O papel do homem desde sempre foi esse: plantar, caçar, ir para a guerra. Homem, provedor, protetor da família. Este é o papel do homem. Mas existiram ao longo da história mulheres que fizeram isso. Ok, fizeram isso pela ausência de um homem muitas vezes. E graças a Deus, Deus usou essas mulheres, apesar de homens que de repente abandonaram essas mulheres, ou na fatalidade de um homem que faleceu e deixou a sua esposa. E eu conheço várias histórias de senhoras que ficaram viúvas, jovens, criaram seus filhos sozinhas, cuidaram, protegeram, proveram dos seus filhos. Não quer dizer que deva ser sempre assim. Mas Deus é misericordioso nessas situações. E o papel básico da mulher é administrar o lar. Vamos ser francos com isso. Isso não é machismo. Isso quer dizer que é um privilégio da mulher. De ela administrar o lar, de ela cuidar dos filhos. É privilégio. A oportunidade que a mulher tem de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de estar mais próxima dos filhos. Naturalmente ela estará mais próxima dos filhos. Porque é dela que as crianças vão precisar. Quando precisarem ser amamentadas. Quando são cuidadas. Naqueles primeiros meses a criança quer a mãe. Ela quer ser cuidada pela mãe. Ela quer sentir o cheiro da mãe. E as pessoas deixaram de entender isso como um privilégio. E veem isso como um peso. E veem isso como algo inferior.
Então deixam de desejar terem filhos, de repente, porque acham que isso é um sinônimo de inferioridade. Quando na verdade as Escrituras nos mostram que isso é uma bênção. Que isso é uma herança do Senhor, termos filhos. E esse papel da mulher que Deus deu a ela, de cuidar dos filhos, é um privilégio, de administrar o lar. Nós sabemos que nós vivemos num mundo onde a sociedade desvaloriza a mulher, muitas vezes. E por isso Paulo precisou lembrá-los desde o princípio, desse princípio de autoridade que existia na família. De que o homem era a autoridade sobre a família, o cabeça. De que a mulher deveria se submeter a ele. De que o homem não deveria desvalorizar a mulher. Mas também que a mulher não poderia deixar de obedecer ao marido, de estar debaixo da autoridade dele. Uma coisa não justificava a outra. Nós também vemos que esta sociedade foi uma sociedade que se voltou contra o homem, onde a mulher se voltou contra o homem. Onde uma mulher desafiava a autoridade dos homens. Onde a mulher queria viver a sua própria vida. Se nós formos olhar para uma outra sociedade, além da sociedade de Éfeso, a sociedade de Corinto também tinha esse problema. Se nós formos ler o texto de 1 Coríntios capítulo 11, vai falar ali sobre o uso do véu, e o véu era um símbolo de submissão à autoridade. Muitas mulheres estavam cortando o cabelo curtinho para se parecer com homens. Muitas mulheres estavam se negando a ter filhos porque elas não queriam ser importunadas por crianças e não queriam que o seu corpo ficasse, depois de um parto, ficar um corpo feio. Elas queriam ter uma vida própria, né, sem ter essa responsabilidade. Há relatos históricos onde mulheres iam caçar juntos com os homens, com lanças nas mãos e sem a roupa de cima, seminuas. Então as mulheres queriam se parecer com os homens naquela época. O feminismo não foi agora que surgiu. Já existiam as feminazes daquela época. As sacerdotisas de Éfeso, elas usavam mini saias e os seios semi-descobertos. Eram as feminazes daquela época. Foi uma sociedade que se voltou contra a autoridade do homem e uma sociedade também que desvalorizava, onde o homem desvalorizava a mulher. Então isso cria uma desestrutura familiar. E o apóstolo Paulo, então, aqui quer trazer de novo aquilo que a Bíblia fala sobre família. O que não é submissão? Quando se fala em submissão, muitas pessoas veem à mente delas esta cena que nós colocamos aqui no projetor. Um homem com o controle na mão, com uma garrafa de cerveja, enquanto a mulher está ali passando roupa, né, ou lavando roupa, ou limpando a casa. E aí ele fala: mulher, acabou essa cerveja, traz outra. Leva essas garrafas para lá. Traz um prato de comida. Faz isso, faz aquilo, faz massagem no meu pé. Isso não é submissão. Para um cristão, não. Isto não é submissão. Um cristão que faz isso é cretinice. Isso não é algo que um cristão verdadeiro vai fazer. De deixar a sua mulher se matar de trabalhar, enquanto o bonitão fica deitadão lá. Isso não é submissão. Isso não é dizer, ela tem que ser submissa a mim, então eu vou ficar aqui assistindo enquanto ela faz as coisas da casa. A mulher tem que fazer isso mesmo. A Bíblia fala que o homem ele tem que viver a vida comum do lar. E isso inclui ajudar a cuidar das crianças. Isso inclui ajudar a limpar a casa. Ajudar naquilo que for possível. É importante o homem participar disso. É o papel da mulher? Sim. Quer dizer que só ela vai fazer? Claro que não. Os papéis são delimitados? São. Mas não quer dizer que a gente vai fazer, a gente sempre brinca, né, de serviço público, né? A gente fala de serviço público, fala, tal pessoa, fui lá pedir um papel para ela, ela falou que não era com ela que pegava.
Tem que conversar com a pessoa do lado dela ali, que tem o papel do ladinho dela ali, que é ela que vai pegar aquele papelzinho e te dar. Porque ela não faz nada além daquilo ali, quadradinho. Ó, vou ficar aqui, eu não saio daqui porque a minha função é essa aqui, eu não posso dar 2 passos aqui e pegar aquele papel para você. Você tem que ir lá na outra fila, que é do lado, no guichê ao lado, e a pessoa vai esticar o braço ali, que está à mesma distância de você, e vai, ok, aqui está. Não é assim no casamento. Tem os papéis delimitados, mas um ajuda o outro, um está junto com o outro. É importante neste relacionamento, então, fazermos isso. Porque senão a mulher se sobrecarrega, ela fica irada, os dois brigam, há problemas no relacionamento. Porque há esta dificuldade de compreender. E às vezes a mulher fala, pois é, então eu vou fazer porque eu tenho que ser submissa, né? E eu falo, é mesmo, tem que ser submisso, deixa eu ficar deitado aqui. Depois eu vou jogar futebol com os meus amigos. E aí ele volta, a mulher está toda arrebentada lá, e de repente aconteceu alguma coisa ali que ela não conseguiu fazer alguma coisa na casa. Ele falou, por que você não limpou essa parte da casa? Por que você não colocou as crianças para dormir? Então o homem que acha que é isso é submissão. Eu sou cabeça do lar, então eu faço comigo. Não é isso. Isso não é autoridade. Está errado. É pecado. Alguns se colocam como o politicamente correto também. Nós vivemos um tempo do politicamente correto. O homem abre a sua mão de exercer a sua autoridade para evitar conflitos. Não, eu não vou ser o cabeça do lar, porque se eu falar que eu sou cabeça, a mulher já vai ficar meio chateada, já vai querer brigar, então não vou abrir mão, né? Ninguém manda em nada, como se fosse possível. Não existir autoridade dentro de casa. Alguém sempre vai exercer. Se o homem abrir mão da sua autoridade, a mulher vai assumir algo que não é dela. É a responsabilidade do homem ser autoridade no lar. Então não pode abrir mão. Eu já tive uma conversa com uma pessoa que ele teve um problema sério na família. Uma questão moral com uma filha. E eu falei, mas conversando com ele, falei, mas por que você deixou que isso acontecesse? Eu queria viajar, ir para um outro lugar, numa outra cidade, e ele não gostaria que ela fosse. Ele falou, não é bom, minha filha, que você vá e tal, é longe, você vai estar lá com o seu namorado, não é legal ficar na casa dele sozinho, não sei o quê. Mas aí ela queria, a mãe queria, ele falou, eu fui voto vencido. Ora, nisso o homem tem que exercer a sua autoridade, é um problema moral ali. O homem tem que exercer a sua autoridade. Olha, eu como cabeça desse lar, como chefe dessa família, a responsabilidade é minha e eu não quero que você vá. E pronto, não tenho que votar. É minha responsabilidade, eu assumo essa responsabilidade. Então, não podemos, o homem não deve, não pode abrir mão dessa autoridade que Deus deu, porque ele será responsável, querendo ou não. Se você tem um chefe, o dono de uma empresa, e ele te manda fazer algo e de repente aquilo é contra a lei e a empresa ali é autuada por causa daquilo, o maior prejudicado é o seu patrão, porque é a responsabilidade da empresa. A responsabilidade é do patrão de ter feito algo errado. A empresa vai ser autuada, dependendo da questão, ela vai ser fechada. Dentro da família é a mesma coisa. Você diz, eu abro mão, não quero ser o cabeça. Ok, Deus vai te responsabilizar mesmo assim, porque você vai continuar sendo cabeça. Uma cabeça inoperante. Uma cabeça não pensante, mas continuará sendo uma cabeça. E muitas vezes a mulher pode achar que ser o cabeça no lar, ser o líder, é uma questão de provar a sua capacidade de liderar. Não, eu quero mostrar que eu tenho capacidade de liderar. Ninguém duvida da capacidade da mulher de liderar. Ninguém duvida. A questão é, Deus não deu esse papel para liderar lá. A não ser em casos específicos, onde não existe o papel do homem ali. Então ela vai liderar porque ela vai cuidar dos filhos e ela será autoridade. Mas esse é o papel do homem, de cuidar, de zelar.
obviamente nós vamos falar isso semana que vem, não quer dizer que o homem vai fazer, a mulher vai baixar a cabeça. Não, haverá uma conversa, uma discussão sadia, um trocar de ideias ali. Não é simplesmente uma falar, é assim, acabou, não tem conversa, não tem papo, não tem diálogo. Não é assim também. Calma. Também não é uma questão de provar a capacidade de liderar. Por isso que muitas vezes na igreja você fala, não, mas essa pessoa pode ser pastora, porque ela prega bem, ela ensina bem. Mas a Bíblia fala que não deve ser. Não é uma questão de saber falar. Não é uma questão de saber liderar, mas a questão é, Deus não deu esse papel para a mulher. Esse papel não é da mulher, é do homem. É responsabilidade dele. Nós vemos através da queda, nós vemos já que houve a negligência, a submissão em todos os setores da vida. Nós vemos que a queda corrompeu toda a questão da submissão, de filhos que desrespeitam os seus pais. Isso é muito comum de nós vermos. Nós vemos ao longo da história da Bíblia, conflitos familiares de filhos desobedecendo aos pais, mentindo para os seus pais, tentando usurpar o poder dos seus pais. No caso de Absalão com Davi, nós vemos ali ele tentando tomar o poder do pai. Nós vemos filhos mentindo para os seus pais, desonrando os seus pais. No caso de Jacó, mentindo para o seu pai, dizendo que ele era o irmão dele. E nós vemos N situações de filhos desonrando os pais. E hoje é tão fácil de nós vermos isso. Vá no mercado, vá no shopping, só para você ver crianças. Nós vemos, eu fico chocado quando eu vejo isso, os pais carregando filhos em coleiras. Tem, literalmente coleiras, eles colocam aquelas peitorais na criança e saem segurando a criança. Aquilo é um símbolo de que aquela criança não respeita a autoridade do pai. Que o pai tem que colocar uma coleira no filho. Porque o filho não se submete à autoridade do pai, não existe mais a figura de autoridade do pai e da mãe. Isso se perdeu na queda, se corrompeu na queda, e isso se torna cada vez mais visível. Você vê crianças se jogando no chão porque elas querem aquele brinquedo, aquele chocolate. Elas não estão nem aí para o pai e para a mãe, elas não respeitam. O pai fala, se você fizer isso, então não faça isso, meu filho. Se você parar, eu te dou, então. Ou uma criança está falando, eu não quero ir em tal lugar. Mas se você for, eu dou aquele presentinho especial para você. A criança não está obedecendo, ela está negociando a sua obediência, que não é obediência. Ela quer algo em troca. Não há submissão. O desrespeito aos professores. Quantos professores nós já vimos histórias na TV que apanham de alunos? Eles já não respeitam mais a autoridade, algo que era tão fácil de se ver há 25, 30 anos atrás, quando as crianças obedeciam aos professores, tinham esse senso de autoridade. E eles não estão nem aí, eles batem nos professores, xingam. Não estão nem aí. A queda corrompeu essa questão da submissão à autoridade. A corrupção na política. A corrupção na política nada mais é do que aquele senso de impunidade, de que eu vou fazer e eu não vou ser punido. Eu não estou nem aí para as leis, então não se submete às leis do país. Achando que eu sou importante, eu sou rico, eu tenho foro privilegiado, então para que eu vou cumprir leis? Não se submete às leis. Os crimes. As pessoas matam porque sabem que menos de 10% dos crimes em nosso país são solucionados. Não há uma submissão às autoridades. A destruição da família. Porque o homem já jogou fora esse papel de autoridade que ele tinha. A mulher quer tomar para si esse papel de autoridade. Um fica brigando com o outro sobre isso. Os filhos ficam perdidos no meio do caminho. Não obedecem nenhum nem o outro. Ficam jogando o pai contra a mãe. A desestrutura dentro de casa. E cada vez mais o lar se torna desestruturado. E cada vez mais os pais perdem os seus filhos para o mundo. Algumas aplicações para nós hoje sobre isso, sobre essas questões introdutórias que nós estamos tratando hoje. O cristão vive para o Senhor,
E nós somos o que Deus quer que nós sejamos, não o que nós queremos ser. Homem, você é a autoridade do lar. Mulher, você deve ser submissa ao seu marido. Reconheça que existem papéis diferentes no lar. O papel da mulher é um, o papel do homem é outro. Não quer dizer que um é superior ao outro, que o homem é superior à mulher, que a mulher tem que provar que ela é igual ao homem. Não, não é igual. São complementares. Homem e mulher são complementares. E estão ali para obedecer ao Senhor. Não há concorrência dentro do lar. Nada funciona sem o princípio de autoridade e submissão. Se não existe este princípio de autoridade e submissão, nada vai funcionar. É importante compreendermos este princípio. Deus deu esta autoridade ao homem. O homem não faz isso porque fica quieto aí, mulher, porque eu sou mais forte. Se você não ficar quieto e fizer o que eu mando, vai tomar uma na cabeça. Vai ficar com o olho roxo. Não é este o princípio da autoridade. Não é este o princípio da submissão. Não é? Senão a mulher pode pensar, então é assim? Então eu vou pegar uma faca ali. Vou pegar um rolo de macarrão. Vou pegar uma arma, vou te dar um tiro. Isso é só questão de ser forte. Não, é princípio de Deus. É o princípio da autoridade que Deus deu ao homem. Nós precisamos compreender este princípio. Iremos expor de forma mais detalhada este texto na próxima semana. A submissão ao marido reflete a submissão que as mulheres têm para com o Senhor. Que é o que o texto vai falar também. Nós vamos explorar de forma mais detida, de forma mais aprofundada semana que vem. A forma de a mulher submeter ao seu marido quer dizer, ela está submetendo a Deus, porque esta é uma ordem de Deus. Deus deu esta ordem para que ela se submeta ao seu marido. E ela faz, primeiro, de boa vontade, voluntariamente. Mas ela faz, Deus manda eu fazer assim. Deus fala que é desta forma. É por isso. Nós fazemos assim, porque nós olhamos para Cristo. Nós vemos o Senhor se submetendo ao Pai. A Bíblia fala que Ele se submeteu ao Pai. De que quando Cristo veio a este mundo, Ele se submeteu ao Pai. E a palavra diz que todas as coisas seriam colocadas debaixo dos seus pés. E por último, o próprio Jesus se submeteria ao Pai. Há um princípio de autoridade ali. Não quer dizer que Jesus é inferior a Deus Pai. Quer dizer que há um princípio de autoridade de pai e filho. Quer dizer que Cristo, quando estava no Getsêmani, Ele falou, passa de mim este cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a sua, Pai. Ele estava submisso à autoridade do Pai. Ele queria fazer a vontade de Deus e fez a vontade de Deus. O sacrifício feito na cruz foi feito porque Ele submeteu à vontade do Pai. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Princípio de autoridade. Este é o princípio que nós vamos continuar vendo, Senhor. O princípio onde Cristo é o cabeça da igreja. É Ele quem cuida, é Ele quem dirige a igreja. É Ele quem conduz a igreja. É Ele quem sustenta a igreja. E Ele fala, a autoridade na igreja é essa. A autoridade em casa é essa. E nós obedecemos. Porque Jesus é o nosso Senhor. Porque é por Ele que nós vivemos. Ele morreu por nós. E nós temos que morrer para nós mesmos. Para os nossos caprichos, para os nossos deleites. E temos que viver para Ele, viver para Cristo. Que nós possamos viver para Cristo, para a glória dele. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, queremos aprender mais do Senhor. Queremos nos submeter à Sua vontade, para que possamos cumprir os Teus desígnios, ó Pai. Fazemos aquilo que o Senhor nos manda, não aquilo que nós queremos.
que a tua vontade seja feita. No mundo onde as pessoas consideram homens e mulheres concorrentes, nós compreendemos que somos complementares, que fazemos tudo, ó Deus, para a glória do Teu nome, para crescermos juntos, para aprendermos juntos, para nos deleitarmos no Senhor juntos e vivermos para a Tua glória, meu Deus. Que o Senhor nos ajude no mundo tão disfuncional, tão desestruturado na família, onde há esta concorrência, onde há esta batalha dentro do lar para ver quem manda mais. Que nós possamos viver de uma forma diferente, honrando e bendizendo o Senhor. Meu Deus, famílias exemplares no temor do Senhor, sabendo que o Senhor, nosso Deus, é quem nos conduz. E Cristo é o cabeça da igreja. E que nós estamos aqui para cumprir o papel. O homem o seu papel, a mulher o seu papel, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.